Olá! Hoje eu vou contar para vocês a origem lendária da cidade de Roma, que deu origem ao famoso Império Romano, que dominou parte do mundo antigo, uma grande parte do mundo antigo. Por incrível que pareça, a origem de Roma está ligada a Troia, aquela famosa cidade onde houve uma guerra sangrenta entre gregos e troianos, que durou 10 anos. Já contei essa história aqui também. Pois é, um genro de Príamo, o rei de Troia, chamado Enéas, que era casado com Creusa, ele conseguiu fugir de Troia assim que a cidade começou a incendiar. Quando os gregos, saídos do cavalo de madeira, presente de grego, invadiu a cidade. Enéas fugiu com sua esposa Creusa, seu filho Lulo, seu pai e alguns soldados, guerreiros, para protegê-los. Saíram por uma saída secreta e entraram em um barco, navio da época, e ficaram navegando pelo mar Mediterrâneo. Passaram por alguns lugares, Cartago, e por fim chegaram à região do Lácio, que fica onde hoje a gente chama de Itália. Chegaram precisamente num lugar governado pelo rei Latino, que tinha uma filha chamada Lavínia. Ocorre que Creusa morreu, e assim Enéas, um nobre troiano, foi visto como um ótimo partido para se casar com Lavínia, a filha do rei. E foi isso que aconteceu. Enéas se casou com Lavínia e depois de algum tempo se tornou o rei daquela região. Foi dado o nome à cidade de Alba Longa. Mas quando houve um momento em que Enéas quis voltar à sua terra e deixou no trono, governando, o seu filho Ascânio. Durou muito tempo o reinado da dinastia de Enéas. Na 12ª geração, quando o rei chamava-se Numitor e tinha uma filha chamada Reia Sílvia e vários filhos homens, ele tinha também um irmão invejoso, Amulho. E houve um momento em que Amulho criou uma artimanha e depôs o rei Numitor. Matou todos os seus filhos homens. E no caso de Reia Sílvia, ele não a matou. Ele a colocou para servir como sacerdotisa no templo da deusa Vênus. Então ela passou a ser uma vestal, como eram chamadas as sacerdotisas de Vênus. Ela teria que ser virgem. Então isso faria com que Amulho ficasse livre de que seus descendentes o tentassem tirar o seu trono, tentassem o suceder no rei. Mas quis o destino
que Reia Sílvia, mesmo sendo vestal, engravidasse de um deus, o deus Marte. E assim, Reia Sílvia deu à luz a 2 filhos gêmeos. Amúlio, o mau, ficou sabendo e não matou as crianças, mas colocou-as em um cesto e depositou o cesto no rio Tibre, para que as águas os levassem. As águas, então, levaram os 2 recém-nascidos para a margem. E lá, na margem do rio, uma loba os encontrou. E ao contrário do que seria esperado que ela os atacasse, ela os amamentou e cuidou deles, até que veio um pastor, viu a cena, pegou as crianças e levou para sua casa, na sua aldeia, e cuidou deles até que crescessem e se tornassem lindos e fortes adultos. Tornando-se adultos, estes meninos, agora rapazes, foram competir na capital do reino e lá Amúlio os reconheceu. E de alguma forma eles ficaram sabendo da sua origem, sabendo de que seu avô ainda estava vivo e, portanto, empreenderam uma guerra contra Amúlio e tomaram novamente o poder para o seu avô, Numitor. O avô, muito agradecido, ofereceu-lhes uma terra onde eles pudessem governar, serem os reis. E eles quiseram até as terras onde eles foram encontrados. Então eles foram para aquela região, próximo ao rio Tibre, e lá a população os acolheu, mas houve um momento em que eles começaram a disputar o trono. Acharam que não dava para dividir o reinado entre si. Aconselhados pelos membros nobres da população, eles subiram em 2 montes da região, cada um em um monte, em busca de presságios, ou seja, sinais que indicassem quem seria o rei. Um deles avistou inicialmente 6 abutres. Foi o primeiro a avistar. Já o segundo, depois de algum tempo, avistou 12 abutres. Desceram então e contaram a todos o que ocorrera. As pessoas continuavam divididas. Os que apoiavam Rômulo, este era o nome de um dos gêmeos, acharam que ele teria recebido o presságio, já que viu os abutres primeiro, independente do número. Os que apoiavam Remo, o segundo gêmeo, achavam que era o contrário, que ele deveria ser o rei porque ele viu mais aves. Continuando divididos, eles decidiram então que fariam uma batalha e quem vencesse seria o rei. E foi assim que Rômulo venceu, matou Remo e colocou o nome na cidade de Roma. Sendo assim, Rômulo foi o primeiro rei de Roma.